Olá, eu sou Silvano Machado. Vou te contar um pouco da minha história. Eu nasci em Maceió em 1963 e sempre fui uma criança muito interessada, muito viva, muito interessada em conhecer as coisas, em aprender as coisas. E o tempo foi me levando a essa busca, me levando nessa busca de querer aprender sempre mais. E com o tempo eu fui vendo que o que eu queria aprender mais era aprender mais sobre as pessoas, aprender mais sobre as relações, aprender mais sobre, ou compreender mais o mundo. Isso era sempre me fascinou. Sempre me fascinou querer conhecer mais, compreender mais o mundo. Isso foi me levando a buscas e mais buscas e mais buscas. Quando, em 1981, eu comecei a ler, me tornei uma pessoa que vivia na biblioteca ou na livraria, ou deitado na cama lendo. Muitas vezes nem almoçava, nem, sabe, tinha muito tempo de leitura, muito tempo de leitura. E eu fui conseguindo ter várias ideias, várias coisas que vinham à minha cabeça e tal, e foi acontecendo. E também via muitas coisas que as pessoas diziam para praticar. Naquela época já se falava de meditação, naquela época já se falava de muitas coisas, de yoga. E aí eu fui, mas eu não sentia vontade de fazer aquilo naquela época. Mas em 1996 eu encontrei uma coisa, uma arte simples, muito simples, que me deu a sensação, ou que me deu vontade de praticar. Porque era simples, fácil. Não precisava ter nenhum tipo de iniciação, não precisava ter nenhum tipo de estudo muito amplo. Simplesmente tinha que tocar no meu corpo, fazer algumas posturas, fazer isso, segurar o centro da palma da mão. E aí essa arte foi me envolvendo, foi me trazendo mais e mais e mais informação, mais e mais sensações. Aí foi quando em 1998 eu fiz o meu primeiro curso. E aí em 2000 eu já quis fazer um outro curso. E assim eu fui estudando e praticando. Sabe, era muito bom e é muito bom você fazer uma prática como segurar o dedo polegar ou segurar o centro da palma da mão, simplesmente observando a sua respiração, tocando. E aí você fica ali, vai para o outro lado e fica mais um pouco. E fazer isso vai trazendo para você uma paz, uma tranquilidade, uma capacidade de enxergar o mundo cada vez com uma forma mais ampliada. Como se você estivesse subindo degraus e olhando de cima para baixo, e mais degraus e você olhando de cima para baixo. E isso não é uma coisa, né, especial do Silvano. É uma coisa especial para todas as pessoas. Está aí disponível para cada um, para você, para as pessoas que estão à sua volta. É muito simples. Isso vai te ajudar a compreender a vida, a aprender a lidar com as suas emoções, aprender a aproveitar a vida, aprender a estar atento, sabe? A retornar àquele lugar da sua criança, que se maravilhava com as coisas, que olhava para as coisas e achava,
Poxa, que legal, que legal, que legal. É assim. Ah, e como é que eu faço isso? Aonde que eu faço isso? Como que eu faço? Simplesmente encontra um lugar tranquilo. Ou se você não tiver um lugar tranquilo, faz no ônibus, faz no cinema, faz no carro quando você não está dirigindo. É muito simples. Faz isso. E aí você vai perceber a diferença. Você vai perceber como você, segurando o seu dedo polegar e segurando o seu dedo polegar muitas e muitas vezes, você vai conseguir vai conseguir dissolver isso que a gente chama de ansiedade. É muito simples. Então, eu posso dizer isso da minha experiência própria. Eu sou o meu próprio testemunho. Eu vivo isso há mais de 20 anos. Todos os dias. Todos os dias. Mas eu ainda tenho outras possibilidades. Eu tenho os meus clientes, tenho os meus parentes, tenho as pessoas que estão à minha volta e, de certa forma, elas vão se envolvendo com o Jinshin-Jitsu. 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 Talvez não seja fácil para você dizer agora Jinshin-Jitsu. Mas também essa é a única coisa, a coisa mais difícil. O resto é muito simples. Então, Jinshin-Jitsu é uma arte. A arte do Criador para o homem. Então, quando você nasceu, você já veio com esse conhecimento. Claro que como você não é educado, você não consegue perceber que você está usando. Por exemplo, às vezes você está numa fila e você está nervoso, ou mesmo nervoso sem estar numa fila, você vai lá e segura o seu pulso. E aí você está lá, segurando o seu pulso. E você percebe, ou você nem percebe, mas você vai se acalmando. Você está lá horas esperando num consultório médico, de repente você está lá segurando o seu pulso. Por quê? Porque você quer se acalmar. Então, você já aprendeu hoje. Quando você quiser se acalmar, segura o seu pulso. Isso vai ajudar muitas coisas. Inclusive vai ajudar o seu coração físico, o seu coração. Começa a praticar conscientemente. Quer ver uma outra coisa? Quando você faz uma corrida, quando você está cansado, você não tem a tendência de pôr as mãos nos quadris? É uma tendência natural. Então você vai lá e põe as suas mãos no quadril. Então, Jinshin-Jitsu é uma arte. É uma arte inata. Foi trazido ou foi estudado há muitos anos atrás, no início do século passado, por um japonês chamado Jiro Murai. Você vai poder ver a foto dele aqui. Jiro Murai. Então, Jiro Murai, ele adoeceu e, através dessa doença, ele encontrou o Jinshin-Jitsu. E aí começou a praticar. Depois de um tempo, ele começou a ensinar aquilo que ele tinha aprendido. E uma das pessoas que foi aluna de Jiro Murai se chama Mary Burmaster, que também você vai poder ver aqui no vídeo. Ela trouxe esse conhecimento para o Ocidente. E no Ocidente ela fez uma modificação para que a gente pudesse compreender. Ela traduziu o Jinshin-Jitsu do Oriente para o Ocidente. E isso me permitiu, em 1996, conhecer o Jinshin-Jitsu. Conhecer
começar a praticar e me interessar em aprender mais e mais e mais, até que eu cheguei a ter uma outra vontade, a vontade de trazer para você essa arte, de trazer para você a compreensão que essa arte me trouxe, para que eu possa facilitar a sua vida, para que você possa ter uma facilidade quando você começar a praticar, de entender o que é isso, o que isso pode me trazer. Na época que eu conheci Jiu-Jitsu, eu estava saindo de uma situação que era, eu já não queria mais ser engenheiro. Eu me formei em engenharia elétrica em Campina Grande, na Paraíba, numa das melhores universidades do Brasil nessa área. E fui para Manaus, para a indústria eletroeletrônica de Manaus, trabalhar. Lá eu fui conhecer o que é estresse, ansiedade, porque eu não tinha isso. Eu não tive isso quando criança, eu não tive isso quando jovem. Tá, tudo bem que eu poderia dizer que em alguns momentos eu tive ansiedade por causa daquela namorada, daquela pessoa ali e tal, que você fica querendo sabe, namorar ou querendo continuar um namoro, esse tipo de coisa que acontece com todo mundo. Mas eu fui conhecer mesmo o que é estresse, o que é ansiedade, quando eu fui para a indústria. A indústria me mostrou que eu precisava, ou me cobrou, que eu fizesse as coisas de uma determinada forma. E muitas vezes aquela forma não era a forma que eu acreditava ser a melhor forma. Porque eu tinha a ideia de que a minha forma, como acontece com muita gente, eu tinha a ideia de que a minha forma era a melhor forma. A ideia de que eu sabia tudo o que precisava ser feito. E com o tempo eu fui desenvolvendo estresse. Cada vez mais eu fui entrando numa coisa de trabalhar. Trabalhar de manhã, de tarde, de noite, feriado. Por quê? Porque eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. E muitas vezes eu não conseguia delegar, porque eu achava que as pessoas não tinham a capacidade de fazer as coisas do jeito que eu fazia. E isso vai gerando o quê? Fadiga, estresse. Quando você começa a ficar fadigado, aí você já não consegue fazer as coisas no ritmo que elas deveriam ou que elas precisam, e aí você começa a desenvolver uma necessidade, uma ansiedade, uma vontade de querer fazer. E aí você quer fazer, e aí você quer fazer mais, e você quer fazer mais, e você quer fazer mais. E isso foi acontecendo, e eu não sabia o que fazer. Nesse processo, eu acabei desenvolvendo sinusite, acabei ficando com os meus cabelos todos brancos, porque foi isso que foi acontecendo. E a gente não percebe, a gente não se dá conta, a gente acredita que a gente está indo no caminho certo. Poxa, não, você é um engenheiro, você é um supervisor de engenharia, você tem um bom salário, você tem esposa, tem filhos, sabe? Você tem até lazer de vez em quando. Mas aí você diz, não, tá tudo certo, tá tudo bem, tenho uma família legal, eu sou bem tratado pelas pessoas e tal, não sei o quê. E você não consegue perceber que você está se envolvendo numa situação que mais à frente vai lhe causar danos
danos reais, danos físicos, danos no seu sistema emocional. Você começa a ter palpitação, você começa a acordar no meio da madrugada, você começa a parar e dizer, não quero ir trabalhar, hoje eu não quero ir trabalhar, e você começa a achar que você está errado, que você não ir trabalhar, ou você resolver que, não, esse final de semana eu não trabalho, então você acaba pensando que você está errado, porque você não está se sentindo confortável. Mas aí você começa a pensar, eu tenho as contas para pagar, eu tenho um monte de coisas, um monte de responsabilidades. E aí você vai ficando. E aquele processo vai se avolumando, até que chega a um determinado ponto em que você entrou num processo de fadiga que não dá mais. E aí você tem duas opções. Ou você sai, ou você fica até você ir para um hospital. E eu tive sorte, porque eu escolhi sair antes. Como eu falei para você, eu observava a minha vida desde pequeno. Então chegou nesse ponto em que eu observei, eu digo, não dá mais. Se eu continuar desse jeito, eu vou prejudicar a minha saúde, a minha vida, e vou afetar tudo. Afeta a minha família, afeta tudo. Então a melhor coisa nesse momento é largar. E aí, pouco tempo depois, conheci o Jiu-Jitsu. Foi assim. Na hora que eu conheci o Jiu-Jitsu, eu não pensava nunca que eu estaria aqui agora falando para você de Jiu-Jitsu. Eu não pensava que eu colocaria a minha vida inteira nesse processo, nesse caminho de ensinar e de ajudar as pessoas com Jiu-Jitsu e de me ajudar, de me autoajudar. Naquele momento, eu só queria acalmar o meu coração. Naquele momento, eu só queria ter paz. Eu só queria encontrar um lugar tranquilo, um lugar dentro de mim, de calma, de paz. E isso foi mágico, porque quando eu comecei a praticar, pouco tempo depois, isso já estava se formando, fortalecendo dentro de mim. Eu era capaz de sentir, eu era capaz de perceber o tempo todo como a minha cabeça estava mais aberta, como eu podia olhar e ver outras coisas, eu podia ver além da engenharia. Eu podia ver que a engenharia não era o meu único caminho. E aí, fui estudar mais, praticar principalmente, sentir. Então, imagina você que eu ficava horas numa rede praticando, percebendo, sentindo. E isso foi me levando para um lugar de muita paz, de muita tranquilidade. E é isso que eu quero dividir com você. É isso que eu quero trazer para você. Eu quero mostrar para você que você pode chegar lá. Que você pode ter ou encontrar a paz dentro de você. Não seguindo o meu caminho, não largando tudo que você tem agora, mas que você pode fazer isso junto. Claro que se eu tivesse conhecido o Jiu-Jitsu na época que eu estava na universidade, claro que se eu tivesse conhecido o Jiu-Jitsu no início do meu trabalho na indústria,
é provável que eu estivesse na indústria, estivesse lá trabalhando, eu poderia estar lá, porque eu encontrei o meu lugar. Só que naquele momento eu não podia fazer outra coisa, senão largar. Então, é isso. É uma possibilidade. Estou te trazendo uma possibilidade. Você ser de novo o controlador do seu destino. Porque hoje as pessoas estão, sabe, entregando o poder na mão do outro. Você não é o controlador do seu destino. Você não consegue escolher a comida que você come. Chega uma hora que tem pessoas que você tem que ter uma pessoa que diz o que é melhor você comer. Você tem uma pessoa que diz o que é melhor para você vestir. Tem uma pessoa que diz quais são os exercícios melhores para você. Então, daqui a pouco, sabe? Você vai ter uma pessoa que vai dizer para você, faz isso. E aí você vai se perguntar, vale? Então, pare agora. Sente um pouco. Ou se você está sentado, simplesmente toque o centro da palma da sua mão. Polegar no centro da palma da sua mão. Faz isso. Toca o centro da palma da sua mão. Observa a sua respiração. Solta todo o ar. Deixa aí todas as coisas que você não precisa mais. Larga tudo. Se encontra novamente com você mesmo. Percebe que você é capaz de ouvir o seu coração, de entender o que ele está falando, de escolher melhor, ou de escolher o que realmente é importante. Separar, conseguir separar o joio do trigo, conseguir escolher com mais consciência. Faz isso. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com seus amigos, compartilha com sua família, compartilha com as pessoas que você ama. Se inscreve no nosso canal. E não esquece de habilitar o sininho para ser notificado sempre que um conteúdo novo for publicado. Ok?